Olá! O ensino à distância no Brasil não é uma modalidade recente. Os primeiros cursos por correspondência datam do início do século XX e de lá para cá os números só vêm crescendo segundo os dados oficiais do Ministério da Educação. O incremento fica por conta das tecnologias da informação, que potencializam e incrementam o processo de aprendizagem por meio de uma maior interatividade entre professor e aluno. E é sobre esse assunto que eu converso hoje com a professora Maria Alice. Professora, seja bem-vinda ao Conexão Universitária. Muito obrigada, Daniel, pelo convite. Obrigada por estar aqui hoje e falando sobre um assunto que é tão apaixonante e tão atual. Então, para a gente começar a falar sobre esse assunto, eu queria que você contasse um pouco da tua trajetória na EAD, né? Tanto do ponto de vista profissional quanto acadêmico. Bom, acho que eu comecei como todos os outros pesquisadores e pessoas que atuam em EAD. A gente começa no ensino superior pós a LDB e como nós não tínhamos grande experiência no ensino superior, nós tínhamos muita experiência no Brasil de educação básica, né? Então dos supletivos, dos telecursos de primeiro e segundo graus, mas no ensino superior ainda nós éramos muito amadores. Então, nós começamos a fazer, emulando, de fato, a educação presencial, que era o que nós conhecíamos. E, de uma certa maneira, nós tentávamos transpor a experiência do presencial na modalidade à distância. E isso começa no final dos anos de 1990, início dos anos 2000, que as instituições de ensino superior começam a oferecer o curso na modalidade à distância. Nós começamos a estudar um pouco mais a partir daí, a ver experiências que existiam tanto no Brasil quanto fora do Brasil, experiências que pudessem ser bem-sucedidas e pudessem ser assimiladas e de uma certa maneira oferecidas naquele momento. E então foi assim a minha trajetória, e depois a gente vai para a universidade e quer pesquisar e quer olhar mais a fundo, e especialmente quando a gente faz o mestrado e doutorado, a gente foca muito num ponto específico, né, da EAD. No caso do mestrado, então, qual foi o seu ponto específico? No mestrado ainda, eu estava começando com a educação à distância naquela época, foi em 2001, então minha dissertação de mestrado ela foi mais voltada para a educação básica. Naquele momento o que se discutia eram os parâmetros curriculares nacionais, que tinham recém-saídos, e principalmente a ética. Então um dos focos que eu peguei foi um tema transversal da ética, como é que a ética era trabalhada na educação básica. E por um acaso esse tema ele aparece de novo, mas na análise da tese de doutorado, que é uma nova ética, né, que é a ética do viver em rede. Então essa foi um tema que percorreu a minha carreira acadêmica e que surge muito mais na análise do dado do que como um objeto de pesquisa, como foi inicialmente. A gente vai falar depois um pouquinho sobre a ética, mas antes me dá a sua opinião, como é que está a evolução da EAD no Brasil? Nós podemos dizer que a primeira década da educação à distância, né, quando nós iniciamos o ensino superior, ela venceu, né? Então foi um modelo que era um modelo muito colado ao ensino presencial, principalmente porque a tecnologia daquela época disponível e que era acessível a todos era o satélite. Então com o satélite você conseguia atingir as mais diversas regiões do Brasil, e era muito parecido com a educação presencial, porque era um professor que dava aula de um determinado local, e isso era transmitido para todo o país e para cada um dos polos. Como se fosse um programa ao vivo de televisão. Como se fosse um programa ao vivo de televisão. Só que menos televisão e mais aula, né? Então era de fato a emulação da educação presencial. Isso por quê? Porque era a tecnologia mais avançada da época, porque na ocasião a internet ainda era muito precária. A gente está se referindo a que período? Início dos anos 2000. Apesar de ser anos 2000, que faz 15 anos, né, que isso tem sido implantado, a internet só existia nos grandes centros, e a internet ainda era muito instável, né, e fora isso, né, se a gente for olhar um pouco o perfil dos primeiros alunos da educação à distância no ensino superior, eles eram alunos
Então, nós estamos falando de 15 anos atrás, mais ou menos. Eles eram alunos que tinham mais de 30 anos, 34, 35 anos, essa era a média de idade. Que 15 anos atrás, então, essas pessoas hoje estão na faixa dos 50 anos. Não eram pessoas afeitas à tecnologia. Não eram todas as pessoas que tinham internet em casa, ou computador em casa. Então, para conseguir massificar e interiorizar a educação à distância, o satélite foi o melhor canal. E agora a segunda década, né, diríamos, da educação à distância, então as instituições de ensino superior têm optado por entrega em duplo, que a gente chama de duplo canal. O satélite ainda, para as pessoas que ainda preferem assistir a aula, ir até um polo, mas já tem uma nova forma de oferta, que é online, que praticamente é 100% online. O aluno só vai ao polo para fazer as provas. Por quê? Porque a internet melhorou muito, porque hoje a geração que está com 30 anos já é uma geração que já teve mais, já é mais afeita à tecnologia, então ela tem menos dificuldades em ambientes virtuais de aprendizagem. Então, hoje o que é online tem sido a opção mais forte de oferta de EAD neste momento. E uso de novas tecnologias, né, de novas plataformas, de novas ferramentas, como plataformas adaptativas, redes sociais e outras ferramentas digitais que estão disponíveis. Então, existe hoje uma tentativa de colocar muito mais ferramentas digitais, porque essa geração já é mais próxima da tecnologia, quer coisas mais interativas do que a geração anterior, que preferia uma posição um pouco mais de recepção, né? De transmissão e recepção de conhecimento. E essas novas tecnologias, essas novas ferramentas que você se referiu, elas têm uma eficácia no processo, na sua opinião? De fato, a gente pode dizer que se a gente for usar um autor interessante, McLuhan, ele diz assim: o meio é a mensagem, né? Então, não dá para dizer que a plataforma por si só, ela é meio, ela é mensagem, ela é comunicação, ela é linguagem. Então, o que ela traz consigo, de fato, é um novo formato de relacionamento com conhecimento. E esse relacionamento, a gente vai dizer que é uma nova forma de ser na sociedade contemporânea, que é também chamada de sociedade do conhecimento, ou sociedade da informação, ou mesmo sociedade em rede. Então, hoje nós somos muito mais interconectados, né? Tanto que tem outro autor que vai falar sobre a conexão planetária. Todos estão ligados a todos e tudo está ligado a tudo, né? Então essas ferramentas, claro que a gente sabe que existem algumas ferramentas que são mais sólidas, né? Ou são mais fortes, ou elas reforçam formas de aprendizagem, mas a metodologia, a forma com que você utiliza as plataformas é que também vai dizer muito sobre se facilitam ou não o aprendizado, como é que elas estão compostas e como é que ela suscita a aprendizagem desse novo aluno. É isso que eu queria perguntar, esse novo aluno, né, que você está pesquisando e também esses novos professores também que estão dando essas aulas para esses novos alunos, né, como é que é o perfil desse novo aluno hoje e quais são as dificuldades que ele enfrenta para ter um bom desempenho no ensino à distância? Bom, o novo aluno é a juventude, né, que apesar de ter 30 anos, ele é o jovem, ele já cresceu utilizando a tecnologia e ele é muito menos passivo do que a geração anterior. Ele é muito mais, ele quer interatividade. E muitas vezes o próprio ambiente virtual de aprendizagem e essa forma de transmissão do conhecimento não é suficiente, ou ela é muito não é muito atraente para essa nova geração. Então, de fato, eles buscam informação em várias fontes, eles interagem com o conhecimento, eles interagem entre si, compartilham informações. Então, acho que o grande verbo, né, da contemporaneidade é o partilhamento. E esse jovem deixa o professor, que é de outra geração, um pouco perdido
em relação ao uso da tecnologia e a essa nova necessidade de interação. O professor ainda acha que ele é o transmissor do conhecimento, e a nova geração entende que o conhecimento está disponível. Aliás, essa é a sociedade da informação, o conhecimento está disponível. E o professor, ele não transmite mais o conhecimento, a escola já não possui, né, ela já não é mais a instituição do conhecimento. Então, o professor, ele exerce um outro papel hoje, que é mais o de orientador. Mediador. É o orientador de pesquisa, um orientador de aprendizagem. Ele vai direcionar, ele vai gerir e vai direcionar a aprendizagem desses novos alunos. E isso cria grandes dificuldades para o professor, que não foi preparado para isso. Então, a própria formação de professores, e é um tópico da minha pesquisa, né, que é justamente a formação de professor, que como a gente está falando de duas gerações, que alguns autores falam de geração analógica e geração digital, ou imigrante digital e nativo digital, então são formas de se chamar esse conflito geracional. Nós precisamos fazer com que o professor experiencie formas de estar em rede, para que depois de experimentar como aluno, ele consiga transpor essa experiência para os seus alunos. Então, o que a gente chama de homologia de processo. Ele experiencia, participa dessa nova forma de educação virtual, e depois ele consegue transpor isso para a sua sala de aula, para os seus alunos, e consegue fazer, não com que eles utilizem a tecnologia, porque eles já utilizam, mas justamente ele ensina a forma, né, ou a regra, porque existem regras de participação nessa rede, que eu chamo de ética. Exato, essa ética, né? Agora, ainda considerando essa ética e essa forma de participação, ainda não permanece o mesmo sentido do estudo, quer dizer, tem que ler, tem que se concentrar, tem que fazer exercícios, tem que se preparar, né? Embora tenha mudado, resumindo, assim, a cara a forma, a aparência, né, do ensino, na verdade, ele continua sendo o mesmo. Exige esforço intelectual ainda, concentração para fazer os exercícios, leitura e acesso a informações de jornais, revistas, né, atualidades. Não me parece que ainda é a mesma pegada, ou mudou isso também? Bom, aí isso um pouco depende de como a gente, de que ponto de vista a gente está falando, né? Então, a gente estava falando que o aluno, ele é mais interativo, ele quer mais ações, ele não quer mais a transmissão pura e simples. E uma coisa que a gente percebe também nessa sociedade contemporânea é que o conhecimento cada vez mais, ele é refutado cada vez mais rápido. Então, o conhecimento, ele é sempre substituído, ele se torna obsoleto muito rápido. Então, o que é o conhecimento hoje, né? Então, a gente parte primeiro dessa grande questão. E onde é que ele se encontra? Então, o grande paradigma da sociedade contemporânea é o aprender a aprender. Por quê? Porque é a forma e não o conteúdo. Porque o conteúdo, ele pode ser substituído rápido. Mas qual é a forma de aprender? Então, se eu tenho conhecimento disponível, como é que eu vou acessá-lo? Como é que eu vou incorporá-lo? Como é que eu vou utilizá-lo? Isso pode modificar a rapidez e a assimilação do aluno, na hora de entender o conteúdo melhor, ter um aproveitamento melhor. Você diz que essa forma, então, ela é preponderante, assim. Porque o que você diz, né, então, como assim, ler texto, fazer atividade, responder questões, se a gente for pensar, isso não precisa do mundo digital, isso está posto lá na sala de aula, né? Tanto é que os ambientes virtuais de aprendizagem, eles têm exatamente as mesmas... Eles exigem as mesmas competências e habilidades da educação presencial, que é a leitura de texto, que ele pode estar em PDF ou ele pode estar em HTML, mas é leitura de texto, a atividade, o fórum e a prova. Então, é exatamente o mesmo contexto da educação presencial. Aí, o que eu imagino, né, que isso faz com que tenha poucas formas de novas subjetividades serem criadas, porque assim, se o mercado ele exige o empreendedorismo, a criatividade,
esse formato, né, engessado, ele proporciona pouca forma de criatividade. Então, são poucas ferramentas, são poucas formas de você escapar do tradicional. Sobre as barreiras que as instituições tradicionais de ensino enfrentam na hora de se criar o seu modelo de ensino à distância, né? Isso acontece muito com os professores, né, dessas instituições. Quais são as principais barreiras que eles encontram? Quando nós estávamos falando 10, 15 anos atrás, quando começou com a educação à distância no ensino superior, ela tem um histórico, né, a educação à distância. E o histórico dela é que ela foi sempre destinada para adultos que estavam fora da escolaridade regular, e ela tinha um foco muito forte na profissionalização. Então, quando ela começa, né, que a gente tem história, que ela, como curso, ela começa nos Estados Unidos. Quando ela vem para o Brasil, ela vem para alfabetizar adultos que existia um número enorme de analfabetos no Brasil, no início do século XX. Então, ela sempre foi tida como uma educação de segunda categoria. Né? Então, ela certo preconceito com preconceito. Ela carrega essa pecha de que ela é para adulto, não escolarizado, e para uma população que já passou da faixa etária do ensino regular. Né? Então, com essa pecha, né, de educação à distância, ela passa para a universidade como uma educação de segunda categoria que vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, ela sofre o preconceito, ela tem de parte dos próprios gestores, de parte dos professores, e também tem um certo receio profissional, porque se eu digo que a educação à distância a sala de aula passa a ser um ambiente virtual, o que sobra para a sala de aula? Então o professor vai perder o emprego? Né? O que fazer com as carteiras, com os quadros, com o espaço físico, né? E o próprio professor, ele também se sente inseguro em relação à sua continuidade na docência, né? Então, até porque existiu uma diferenciação entre o professor e o tutor. O tutor online, ele era a gente pode dizer talvez uma subcategoria de um docente. Então, de novo, né, a gente reforça que a educação à distância, ela é de segunda categoria porque ela não precisa de um docente, ela precisa de um tutor. Né? O professor se sente mais inseguro, a instituição, por sua vez, ela se sente movida à educação à distância porque, na atualidade, quase todas as instituições de ensino superior, elas têm o credenciamento de educação à distância, é quase uma necessidade hoje da atualidade, mas nem sempre ela gostaria de estar, mas ela precisa estar. Então, nem sempre é uma opção da própria gestão da instituição de ensino superior. E um outro receio, que naquela época também a gente já sentia, é o que eles chamam de canibalização do ensino presencial. Então, significa, será que os alunos vão todos para a educação à distância? E como é que fica o meu presencial? Como é que fica meu prédio, meus professores, etc. Mas o que se mostrou é que são perfis diferentes de aluno. Os que têm educação presencial mantêm uma educação presencial, mas tem uma outra opção que é a educação à distância. E atualmente, muito recentemente, tem uma terceira opção que foi batizada pelo mercado de flex. O que é o flex? Um sobre flex. O flex é um percentual em EAD e um percentual presencial. Então, não é só você ir ao polo e assistir a aula, mas você pode fazer 50% presencial e 50% online. E essa modalidade, por exemplo, ela pode ser gradual, né? Na forma gradual, ela entra com mais presencial e vai se tornando menos presencial ao longo dos semestres, ou ela pode ser 50%, 50%. Então, hoje, por exemplo, já existem engenharias. Então, você tem uma parte do curso à distância, que são as disciplinas mais afeitas a esse modelo de educação à distância, e toda a parte de laboratórios, ela é feita presencialmente. Por exemplo, 1 ano de teoria e 1 ano de prática presencial, seria isso? Né? Ao invés de você ir 5 dias na semana, você vai 2. Né? Então, esse é um exemplo clássico. Você vê vantagens nesse modelo? Eu vejo vantagem nesse modelo. Aliás, eu acho que nós estamos caminhando para isso, que a gente chama de blended learning, né? Ou híbrido, né? Que é o meio a meio, né? Porque assim, essa nova geração, ela gosta muito de tecnologia. A tecnologia, de fato, ela traz várias vantagens e ela é muito eficiente quando ela é bem utilizada.
E o aluno, quando ele entra no curso superior, ele gosta de estar presente, mas quando ele começa a estagiar, quando ele fica mais adulto, ele fica menos afeito. Então, talvez esse formato gradual, ele seja um formato interessante, ou mesmo esse blended, por exemplo, mesmo quando a gente faz, se a gente for pegar o exemplo da USP, né? Muitos alunos hoje, eles já levam os seus equipamentos, os seus devices para salas de aula. E muitos professores hoje já colocam muita coisa, e não é a USP, então várias universidades já têm um ambiente virtual de aprendizagem que ela tem isso como um suporte da educação presencial. Então, olha, na sexta-feira vocês não precisam tá todos aqui, quem tiver dúvida venha, o resto tá no ambiente virtual. Então, essa é uma tendência muito forte, que é o blended, que não é totalmente à distância e que não é totalmente presencial. Então, acho que para mim essa é uma tendência muito forte que nos Estados Unidos tem sido apontada como o futuro da educação. E essa diferença entre o presencial e a distância tende a ser cada vez mais tênue e ela não existe mais. Hoje a gente é muito educação à distância e presencial em função da própria regulação do Ministério da Educação. Mas se nós formos ver, em 2010 foi extinta a Secretaria de Educação à Distância do Ministério. E hoje existe uma secretaria de regulação que serve a ambos. Então, hoje é o mesmo instrumento de avaliação para ambos, é a mesma secretaria que supervisiona e avalia ambas as modalidades. Então, do ponto de vista institucional, a coisa está mais contornada. Hoje você tem mais uma unidade, é isso? Para entender esse tipo de hoje as instituições presenciais, elas podem utilizar 20% da educação à distância. Né? E essa é uma tendência de que esses 20% se transformem em 50%. E várias instituições que são credenciadas em EAD, no modelo EAD, elas fazem 80% à distância e 20% presencial. Então, qual é o percentual? Isso vai depender muito do modelo pedagógico, né, e de aprendizagem que cada instituição vai ter. E cada curso também, acho que cada curso exige mais ou menos presencialidade. Então, os laboratórios... Cursos que têm uma carga mais prática, exigem mais, né? E assim por diante. No atual panorama da educação brasileira, assim, em amplo senso, né, em que índices de analfabetismo são altíssimos, e índices de leitura são baixíssimos, né? Várias pesquisas estão sendo feitas aí, os resultados são assustadores, não só em relação à quantidade, mas à qualidade da leitura no Brasil e também a realização das redações aí no Enem. Então a gente vê umas coisas absurdas assim. Como é que você acha que claro, você acabou de falar, né, esse modelo tem que se adequar às necessidades, né? Mas em relação a essas mazelas que o Brasil tem na área de educação, você acha que a educação à distância, o ensino à distância, né, poderia ajudar a preparar melhor o nosso aluno antes de ir para a sala de aula? Também tem uma novidade, que não é tão novidade assim, que é chamada do Flipped Classroom, que é a aula invertida. Então, justamente por quê? Porque esse aluno tem pouca paciência para ir até a sala de aula e ficar assistindo o professor transmitir o conhecimento. Também pelos próprios desenvolvimentos de pesquisas em psicologia da aprendizagem, psicologia da educação, se tem que esta é uma forma que que o aluno apreende pouco, né? Pela transmissão, que ele tem que exercitar, que ele tem que se esforçar para que ele possa construir conhecimento a partir de estímulos externos, né, do próprio ambiente. Mais do que o ambiente da sala de aula, por exemplo. A sala de aula pode ser um ambiente, sim, de aprendizagem, mas não necessariamente único. De transmissão, né? A impressão que dá é que, assim, tudo que o professor ensina, o aluno aprende. E são processos diferentes, né? Então, eu posso ensinar e o aluno pode não aprender. Nós temos que os alunos brasileiros, e não são só os alunos brasileiros, né? De uma maneira geral, o jovem, ele tem pouca leitura. Então, porque é uma juventude que quer gratificação imediata. A gratificação imediata é tudo... gamificado, né? Então a gamificação, os jogos, isso traz uma gratificação imediata. E a leitura, principalmente de um livro, é uma gratificação adiada. Então tem poucas pessoas que hoje que têm paciência para ler um livro inteiro e ler muitos livros.
E o que a gente tem percebido é que os textos mais curtos têm feito mais efeitos, os textos mais atualizados, mesmo na academia. Muitas vezes a gente lê artigos, então são os artigos hoje que são o foco de leitura de pesquisadores. E se a gente for pensar, o aluno tanto do presencial quanto da EAD, da educação básica, da educação superior, leem pouco, então se preparam pouco. Né? E é sempre tem que ser sempre uma leitura rápida, uma informação imediata, para que ele tenha um conhecimento, mesmo que superficial, sobre determinados assuntos. É o que alguns professores chamam de geração crepe, né? Que é aquela que se espalha, mas ela não tem profundidade. E, de fato, essa geração é uma geração imediatista, ela é rápida. Então, se preparar para a aula parece não fazer parte mais do contexto. E o Flipped Classroom tenta fazer com que esse aluno se prepare antes de ir para a sala de aula. Isso é utilizado muito nos Estados Unidos, isso começa a ser utilizado no Brasil, tanto na educação básica, e tem algumas experiências no ensino superior, que o aluno não vai à sala de aula para ouvir o professor falar, mas porque se ele tiver que ouvir, ele pode assistir uma videoaula em casa. Então ele assiste a videoaula, ele pesquisa, e quando ele vai para a sala de aula, ele vai para debater, para saber o que os outros colegas descobriram que ele não descobriu e compartilhar as informações que ele encontrou. E o professor, o que ele faz? O professor faz a orientação de estudo e a avaliação daquilo que foi encontrado. Porque o professor, ele necessariamente tem que ser autoridade naquele assunto que está sendo tratado. Então, o professor não deixa de ter autoridade, mas ele vai, de fato, orientar esses alunos que já pesquisaram, já têm um conhecimento prévio do tema ou do assunto que ele disponibilizou com alguma antecedência. E na sala de aula, a sala de aula deixa de ser o local de transmissão de conhecimento, mas ele passa a ser de partilhamento de informação encontrada para, então, cada um possa construir o conhecimento a partir dessa socialização da informação encontrada. Muito bem. Como os textos, o nosso programa também ele tem um tempo menor, tem um tempo limitado, mas de qualquer jeito eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Conexão Universitária. Foi um tema excelente, o nosso papo foi ótimo, e te convidar para voltar aqui mais uma vez para a gente continuar esse papo sobre AD, que é inesgotável. Eu fico à disposição, fiquei bastante feliz com o convite, gostei muito do papo também, e de fato a gente tem muita coisa para falar sobre o uso de tecnologia, educação à distância e a educação do futuro. Obrigada. Ok. Bom, Conexão Universitária então fica por aqui. Se você tem uma sugestão ou crítica, mande para e-mail cnu@cnu.org.br e até uma próxima edição.